A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Hoje é dia de roda de conversa no TV Elas por Elas Formação Eleições. E para aprofundar ainda mais o tema das políticas de cuidado, Selma Rocha recebe a professora Olga Freitas e a socióloga Maria Lúcia. Olá, meu nome é Selma Rocha. Estamos aqui para realizar mais uma roda de conversa, dessa vez sobre o bloco de aulas, sobre políticas de cuidados aqui na TV Elas por Elas. Meu nome é Selma Rocha, eu farei a mediação da nossa conversa. Eu sou uma mulher branca, uso um óculos claro, bege, e estou vestindo uma camiseta azul e uma blusa cinza. Bem, eu, antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, quero convidá-las a assistirem às 4 aulas deste bloco sobre política de cuidados com a socióloga Tica Moreno, que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, integra a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Infelizmente, hoje a Tica não poderá estar conosco nessa roda, então teremos as outras participantes da roda, que são a professora Olga Freitas, que é pedagoga, mestre em neurociência, doutoranda em educação e especialista em gestão escolar e em neuropsicologia, e professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, e é também a coordenadora do Setorial de Educação do PT do Distrito Federal. Estamos também com a nossa socióloga Maria Lúcia, que é militante do PT, é da Marcha Mundial das Mulheres, é doutora em Sociologia e foi coordenadora de ações temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres em São Paulo, na gestão Haddad. Bem, nós vamos começar com a nossa primeira questão, retomando as 4 aulas da professora Tica. A primeira aula tratou da importância dos cuidados na nossa sociedade, a segunda aula tratou dos princípios das políticas de cuidados, que são geradoras ou devem ser geradoras de igualdade. Na aula 3, nós tratamos de algumas dessas políticas de cuidados, considerando especialmente as creches. E na 4ª aula, a professora Tica vai falar dos desafios que, em particular, essa política e a política de cuidados apresentam para o nosso país, para as nossas cidades no Brasil. Então, começando com a primeira questão, eu diria o seguinte: a professora Tica, na sua primeira aula, discute como o cuidado é imprescindível para a vida. Tanto o cuidado direto com crianças, idosos e todas as pessoas, quanto as ações que precisamos realizar para que esse cuidado se realize, se concretize, melhor dizendo, a partir do que ela chama de cuidado indireto. Bem, tanto os cuidados diretos quanto os cuidados indiretos envolvem o trabalho, em geral realizado por mulheres, e não remunerado, o que leva a uma carga maior de trabalho e amplia muito a jornada das mulheres de trabalho. O dobro em relação aos homens, nos diz a professora Tica. Mas a diferença não é só de gênero, isto é, as mulheres que trabalham mais, muito mais do que os homens. Dependendo da raça e da renda de uma mulher,
essa carga de trabalho doméstico aumenta. Ou seja, há desigualdade também entre as mulheres, dependendo da classe e dependendo da raça. As mulheres mais ricas gastam menos horas com trabalho doméstico do que as mulheres mais pobres. E as mulheres mais ricas têm a possibilidade de contratar trabalhadoras domésticas para lhes auxiliar, e escolas, ou colocam os filhos nas escolas públicas, ou, quando não é possível, nas escolas privadas. A maior parte das mulheres que exercem o trabalho doméstico no Brasil, e também na América Latina, são pobres e negras. É isso que nos diz a professora Tica. Temos aí, então, uma herança da escravidão e as marcas da nossa desigualdade estrutural. Então, eu quero, considerando essa circunstância, pedir que vocês comentem essa situação que tem marcado tão fortemente, tão estruturalmente a sociedade brasileira, e também colocar para vocês uma questão: por que é que a maioria das mulheres e da sociedade muitas vezes não percebe essa realidade e naturaliza essa superexploração do trabalho das mulheres? Por que a professora Tica fala bastante em invisibilidade, isto é, essa superexploração do trabalho das mulheres, especialmente das mulheres pobres e negras, não é visível para a maioria da sociedade, que não a percebe como injusta muitas vezes. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso, que nós dialogássemos um pouco sobre por que isso acontece no nosso país e na América Latina também, porque esse não é um fenômeno só brasileiro. Eu chamo para falar, então, nesse momento, a nossa professora Olga, e depois passo para a professora Maria Lúcia, que está aqui com a gente. Professora Selma, muito obrigada. Primeiro, quero agradecer pelo convite para participar desse debate importantíssimo, né? E é uma alegria dividir esse momento aqui também com a professora Maria Lúcia e com você, viu, Selma Rocha? E parabenizar a Tica, né? Pelas aulas, pelo debate importantíssimo e fundamentado, caro, né? E para começar, precisamos pensar, né, que a divisão dos papéis sociais foi atrelada à lógica, né, ao sexo. Então, os homens sempre foram predestinados, né, ao sustento da casa, porque são homens, porque são mais fortes, porque na constituição física, biológica, né, atributos, digamos assim, mais necessários a um determinado momento, né, da passagem do homem pelo planeta. Mas isso também foi sendo trazido, com o passar do tempo, para a condição social, inclusive, né, para a divisão dos papéis sociais de homem e de mulher. Então, as mulheres sempre foi... porque biologicamente, né, a estrutura biológica de homens e de mulheres são diferentes, às mulheres, né, sempre foi atribuído o papel de menos tomada de decisão e autonomia, e mais o papel dos cuidados, né? É ela quem concebe, quem dá e quem tem os atributos maternais para cuidar, né, da prole, do homem, que é aquele que toma decisão e aquele quem exerce o papel de liderança. Isso é uma questão milenária, isso é uma questão cultural, e nós vamos ver em diferentes culturas, né? Sempre os papéis estarem associados à questão biológica, fatores biológicos, ou seja, a biologização, né, da situação do homem e da mulher nos círculos sociais dos quais fazem parte. E, claro, quando a gente fala da interseccionalidade, então, quando nós vamos ver a questão da mulher na atualidade, sobretudo as mulheres pretas, periféricas, né,
esse trabalho o trabalho da mulher é considerado algo já naturalizado, é como na cultura, né, no imaginário coletivo, é a ideia de que a mulher naturalmente nasceu para cuidar e que os cuidados estão associados, né, à maternidade, à prole, à manutenção de um espaço confortável para que o homem sustente, para que o homem traga o sustento para casa. Então, milenarmente, isso foi imposto e a dificuldade para se romper, né, com essa lógica, né, de pensamento é muito difícil. E para a gente ter uma noção, assim, eu vou dar um exemplo, muito recentemente, no século XIX, as mulheres, né, nós mulheres, fomos autorizadas pelos homens em um congresso internacional de educação a exercermos a função docente. Né? É claro, com a Revolução Industrial e a necessidade de geração de mão de obra qualificada para atuar nas indústrias e nas fábricas, por exemplo, demonstrou uma certa fragilidade, né, do homem em exercer o magistério, em exercer a docência para crianças muito pequenas, porque elas precisaram ingressar cada vez mais cedo na escola para serem, né, treinadas cada vez mais cedo para exercerem as funções nas indústrias, fábricas, ou seja, no mercado do trabalho, né, e nem se pensava no mundo do trabalho ainda, era o mercado mesmo. Então, os homens se viram em dificuldade, até então, né, o magistério basicamente era exercido por homens, e eles se viram em dificuldade para lidar com as crianças muito pequenas e resolveram, em um congresso internacional, dizer que nós, mulheres, éramos tão competentes quanto, por exemplo, para o magistério, mas isso porque a nossa função ainda está muito atrelada à função dos cuidados maternos, né? Então, vejam como nós carregamos isso, e para o século XXI nós também ainda carregamos muito essa função de cuidados maternos, por exemplo, associada ao magistério. Talvez por isso mesmo, até a carreira magistério é uma carreira tão desvalorizada, porque ela é majoritariamente composta por mulheres, né? E as mulheres vistas, né, como naturalmente qualificadas para os cuidados maternos, talvez não precisassem, né, estudar, ter uma carreira, ganhar um bom salário para desenvolver funções ou atribuições que no imaginário coletivo, na cultura milenarmente construída, elas já nasceram para fazer. Então, vejam que esse processo, né, invisibiliza o trabalho da mulher, porque ele é considerado próprio da mulher, natural, como se a mulher tivesse nascido para desenvolver determinados papéis, como de cuidar, né, parir, né, gerar, parir, cuidar da prole, da casa, né, do companheiro, do marido, enfim. Então, isso é naturalizado e tem um ponto, vou fechando aqui, que eu já vi que, né, passou meus 40 segundos, que nós, mulheres, né, a maioria de nós, mulheres, também internaliza esse processo como natural, né, e continua a perpetuação desse ciclo de naturalização, né, do trabalho da mulher, que prejudica e invisibiliza as nossas potencialidades, as nossas competências, outros papéis sociais que nós podemos desenvolver e temos competência para tal. Principalmente, para fechar, por exemplo, os espaços de gestão, de tomada de decisão, deliberações, de poder. Obrigada. Agora vamos ouvir a Maria Lúcia. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo a iniciativa por um tema super relevante que tem feito debate sobre ele ainda, né? Bem, a professora já falou bastante, né, sobre isso, e eu teria até pouco a acrescentar. Mas quando a gente chama de naturalização, é o trabalho de cuidado
ele é visto, até pelo aprendizado na sociedade, nas famílias, como uma obrigação da mulher, né? Por que a gente não vê? Por que a gente não enxerga esse trabalho? Porque ele não é considerado muitas vezes trabalho, porque isso é uma obrigação da mulher fazer, as próprias mulheres muitas vezes nem percebem que esse trabalho foi fruto de um esforço de aprendizado que ela vai aprendendo desde pequenininha a fazer. Só que ele não é um trabalho remunerado, os homens, pelo contrário, eles nunca são encarregados desse trabalho desde meninos, né? Em geral, a coisa da casa é coisa das meninas, né? Antigamente eu falava, aqui não deve ser mulher, né? Você tem que fazer esse trabalho, é visto como algo que é tarefa, é uma coisa que necessariamente as mulheres fazem, naturalmente, né? Como a professora já explicou, né? Historicamente, eles vêm sendo constituídos como desenvolvido e praticado pelas mulheres, cuidar da casa, cuidar dos trabalhos domésticos, cuidar dos filhos, e não é remunerado. E na sociedade, muitas vezes, o que não é remunerado não é considerado trabalho. E quem está nesse lugar, principalmente as mulheres mais pobres, aí vem a dimensão de classe, né? Porque elas não contratam no mercado um serviço, uma pessoa, uma empregada doméstica, para fazer isso, que é chamada de externalização do trabalho doméstico, né? Então, tem alguém que vai fazer por ela, tem babás, tem empregadas domésticas, tem cuidadoras remuneradas no caso de cuidar de idosos, e já as mulheres pobres não tem como fazer isso, e elas mesmas cuidam. E acho que aqui eu deveria cuidar, né? Então, porque existe esse aprendizado social, e uma coisa que a Chica fala muito, a divisão sexual do trabalho, é isso. O que a sociedade considera trabalho de homem e o que considera trabalho de mulher. E valoriza o que é considerado trabalho de homem, que é feito no espaço público, e desvaloriza o trabalho, não considera trabalho que é feito pelas mulheres, que muitas vezes é feito de forma não remunerada. É feito disso como por amor, por obrigação familiar, né? Então, isso é o que é aprendizado na sociedade, mas isso não deve ser necessariamente assim, né? Do mesmo modo, as mulheres negras, elas, historicamente, desempenham esse lugar, né? Tanto na família, quanto a família estendida, né? Quanto tendo como trabalho remunerado, muitas vezes, ser trabalhadora doméstica, ser uma empregada doméstica. Ou, no caso de idosos atualmente, muitas vezes vão ser cuidadoras de idosos, e muitas vezes com trabalho precário e sem direitos, né? Muitas vezes informal. A gente pegou um doméstico no SAPEC, das domésticas, tiveram seus direitos assegurados, mas, na verdade, na prática, isso não acontece. E a maioria das mulheres negras tem como emprego remunerado serem faxineiras, serem empregadas diaristas ou empregadas domésticas. Então, essa dimensão de gênero e raça e classe, elas estão sempre juntas e cria desigualdade entre as mulheres, né? Então, o que a gente vê isso cotidianamente, que na pandemia, inclusive, as mulheres negras que ficaram muito sem recursos em relação às diaristas, em relação às empregadas domésticas, e esse trabalho recuou muito, né? Então, mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Bem, agora vamos para a nossa segunda questão, a nossa segunda rodada aqui de conversas. A Tica, na sua segunda aula, tratou de princípios orientadores de políticas públicas e também de procedimentos éticos que devem balizar, que devem orientar a igualdade entre as mulheres e entre as mulheres e os homens, né? Assegurando a igualdade de gênero. A Tica nos falou de 2 princípios. O primeiro princípio é o que ela chamou de desfamiliarização. O que quer dizer isso?
Quer dizer que as pessoas não vão ter mais família? Não, não é isso. Quer dizer que o trabalho dos cuidados não deve ser realizado apenas no âmbito doméstico pelas mulheres e no âmbito da família, que ele pode ser realizado e financiado pelo poder público, para que não haja superexploração, como nós já conversamos no primeiro bloco. E para que a vida da mulher não se reduza ao trabalho, sem direito ao tempo livre, sem direito ao lazer. O outro princípio sobre o qual a Tica nos falou se refere à desmercantilização, que tem a ver com o primeiro. O que significa a desmercantilização dos cuidados? Significa que nós temos que superar essa situação que a gente tem hoje. Quem tem mais dinheiro tem mais acesso aos serviços porque paga por eles. E, portanto, gasta menos tempo no cotidiano com os trabalhos de cuidados no âmbito doméstico. Porque, como nós já dissemos, as pessoas mais ricas contratam profissionais para fazer o trabalho em casa, contratam creches, enfim. Enquanto as trabalhadoras, especialmente as trabalhadoras negras, voltamos a dizer, têm que fazer tudo, tem que trabalhar fora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos familiares, numa jornada, muitas vezes, extenuante, eu repito, sem direito ao tempo livre, que é direito de todas as pessoas. Então, eu gostaria que vocês comentassem esses princípios e como vocês veem os desafios das políticas públicas a serem desenvolvidas no Brasil. Nós esperamos que, num outro governo, num governo democrático e popular, que promova a igualdade e a garantia dos direitos para todas as mulheres e entre as mulheres e os homens. E como vocês veem também, só um pontinho aqui que eu queria destacar, a questão da intersetorialidade para a garantia da política de cuidado. Então, agora eu passo para Maria Lúcia. Bom, se a gente considerar, né, a necessidade de que todas e todos tenhamos acesso às políticas de cuidado, elas precisam ser integradas, elas não podem ser políticas fragmentadas, e nesse sentido também elas têm que ser para todos e todas, né? Tem que ser políticas universais, tem que ser baseada no princípio da solidariedade, ou seja, serem compartilhadas, essa divisão Estado, mercado e comunidade, né, ela tem que estar articulada, né? E todo mundo tem que ter acesso ao cuidado, mesmo aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar, né? Por isso que é o princípio da desmercantilização. Desfamiliarização seria também deixar claro que o trabalho de cuidado não vai ficar recair sobre os ombros das mulheres, né? Se a gente for pensar na necessidade de políticas integradas, políticas públicas integradas de cuidado, a gente vai pensar principalmente nessa necessidade de que elas sejam para todos, né? Para universais. E, por exemplo, acesso à creche, você tenha serviços públicos para idosos, quando as idosas e idosas estiverem envelhecendo, e não deixar que só a família tenha que se virar, em geral as mulheres, né, como eu já disse, que abandonam o emprego para ter um familiar que necessita de cuidados, vive com essa sobrecarga, né, mental e física, né, até de cuidados. Então, uma política de cuidados tem que pensar na proteção social, na seguridade social, né, de ter uma renda para os idosos, né, e não pensar em cristalizar a mulher no papel de dona de casa, né.
Então, a gente tem que estar muito atenta para isso, né? A gente não quer que paga um salário para a dona de casa para cristalizar ela no cuidado, mas que o Estado, a sociedade como um todo, tenha políticas para o cuidado. Por exemplo, uma política que facilite durante a jornada, né, durante o dia, que as mulheres não estejam sobrecarregadas. Por exemplo, ter uma escola de maneira a creche, com horário integral, escola com horário integral. Você também tem políticas aliadas a isso de alimentação, né? Você sair para a escola e a criança sai da escola e ela já está alimentada, né? E as mulheres e as famílias terem acesso a restaurantes populares, tudo isso que diminua a sobrecarga, né, de trabalho doméstico e de cuidados. Então, e também quando idosos terem políticas de acompanhamento de idosos, centros dias, e uma série de políticas que vão garantir que ao longo da vida, né, todos nós precisamos de cuidados, então, desde a infância até a velhice, você tenha esses cuidados garantidos, né? Então, toda uma política de assistência social, a gente já tem o SUAS, a gente tem o SUS, a gente tem as políticas de educação, mas elas precisam ser pensadas de uma maneira mais integrada e articulada, e criar novas políticas que cubram esse processo de envelhecimento, né, porque a população está envelhecendo. Então, basicamente, é mais isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, Maria Lúcia. Então, Olga, é com você agora. O que você nos diz sobre essa questão? Então, Selma, se nós pensarmos aqui, né, que uma política, né, de cuidados, na verdade, é esse conjunto mesmo, né, de ações integradas, né, para cuidar, promover o bem-estar, saúde, segurança, autonomia, né, independência das pessoas, na sua individualidade mesmo, né, com respeito à com a garantia mesmo da dignidade humana, né? Então, nós, de fato, reforçamos aí o que a Maria Lúcia acabou de comentar, né? Nós precisamos, então, de políticas públicas, né, universais que consigam garantir à mulher do cuidado que ela tem que ter, principalmente do cuidado com ela própria, né? Com ela mesma, com o direito mesmo, né, a saúde, né, digna, moradia, trabalho com dignidade, não necessariamente só associado, né, à naturalização dos cuidados domésticos, né, e dos cuidados maternos, mas com um olhar para as potencialidades, né, e as qualificações e capacidades todas, competências todas que uma mulher desenvolve ao longo da vida. Então, nós precisamos pensar em um Estado que preveja, né, e provenha, né, condições mínimas ou condições objetivas necessárias para essa autonomia, para essa independência, para que a mulher também, né, garanta, né, o seu próprio bem-estar, a sua saúde, a segurança. Infelizmente, se pensamos, né, numa política de cuidados com essas garantias, né, do bem-estar, né, de uma maneira geral, e que não esteja, né, cristalizada na figura da mulher, né, apenas os cuidados, porque quando nós falamos aqui, eu estava vendo no bloco anterior e na introdução que você fez aqui agora, né, nós falamos, olha, as mulheres brancas mulheres brancas e ricas, né, e com mais recursos financeiros, podem ter mais tempo para o cuidado consigo mesma, porque elas têm mais acesso aos recursos, né, inclusive tem escola de período integral, creche para os filhos,
tem as escolas onde ela pode desenvolver, né, competências profissionais, mas se a gente olhar lá na ponta, né, veja como tudo se retroalimenta. Ela coloca os filhos numa creche que também é mantida majoritariamente por outras mulheres, né, e que muitas vezes essas outras mulheres estão, né, cuidando do filho dessas que podem pagar, mas não têm o cuidado garantido para os seus filhos enquanto elas desenvolvem o seu trabalho. Então, nós precisamos de uma ruptura muito grande com esse olhar para, né, as competências da mulher para além, né, dos cuidados domésticos, enfim, e maternos. E aí a gente veio só para recuperar um pouco, né, nós demos até um salto, né, como, por exemplo, alguns anos atrás, até por volta de 2015, 2016, quando houve o golpe, né, contra a presidenta Dilma, nós já conseguindo algum protagonismo da mulher no mundo social, caminhando, né, para um outro olhar, para uma divisão do trabalho mais justa, por exemplo, né, com maior equidade, com políticas públicas, com as mulheres como titulares de determinadas políticas públicas, como as políticas de transferência de renda, né, as políticas habitacionais, as políticas voltadas, por exemplo, até para a construção de cisterna, né, no interiorzão do Brasil, as mulheres como titulares, né, dos recursos voltados, né, para essa melhoria da qualidade de vida, né? Então, o reconhecimento da mulher como um indivíduo, né, com competência para gerir recursos e gerir a sua própria autonomia e melhorar a sua qualidade de vida. E aí a gente vê a gente retornar 40, 50 anos atrás, né, com o desmonte dessas políticas públicas, um desmonte, né, numa velocidade acelerada que estamos assistindo hoje, mas que tem um marco muito forte, né, com o golpe contra Dilma Rousseff. E eu não me esqueço, né, de uma frase muito simbólica, né, em que a Dilma resumiu, né, o projeto de sociedade de país, né, que está em curso hoje, quando no dia seguinte ao golpe se viu a foto estampada nos jornais, nos noticiários, do novo ministério, né, do ex-presidente Temer, e a Dilma fez um comentário: olha só, apenas homens brancos, ricos e velhos. E isso foi muito emblemático, né, porque aquela foto significava não para as mulheres, não para os negros, não para os pobres, não para a juventude, né? E a partir daí, a partir dessa frase muito simbólica que resumiu, né, um projeto de país e de sociedade que hoje, né, nós estamos vendo, né, as consequências gravíssimas disso, né, vendo os desmontes mesmo das políticas públicas, e é óbvio que elas impactam muito mais as mulheres. Nós vimos aí durante a pandemia, né, o maior índice de desemprego está entre as mulheres, e quando vimos entre as mulheres negras, né, e aquelas mulheres negras que já exerciam um trabalho sem o aparato, né, a garantia da legislação trabalhista, porque são essas mulheres que exercem um trabalho que é naturalizado como obrigação da mulher, e elas atuam, né, como faxineiras, como diaristas, com trabalhos com remuneração já mais baixa, que requerem uma menor qualificação do ponto de vista, né, social dominante, e que, vistos assim, vistos dessa forma, né, foram os primeiros a serem retirados, né, do contexto, e foi o grupo de mulheres que primeiro, né, experimentou o desemprego, a falta de renda, e que desemboca, né, na falta de moradia, na falta de alimento, na vulnerabilidade social, né, verificada. Então, nós precisamos mesmo de políticas públicas que garantam, né, essa qualidade de vida de uma maneira mais equânime, né, com equidade entre os gêneros, e isso vai se dar a partir, né, da valorização do papel social da mulher, que não esse que é naturalizado de obrigação, né, com as tarefas
né, de casa e dos cuidados dos filhos e do companheiro, e nós também tivermos autonomia, né, para desempenharmos esses outros papéis. Obrigada, Olga. Eu queria fazer um comentário rapidinho antes de passar para a terceira questão. A Maria Lúcia colocou uma coisa bastante importante sobre a intersetorialidade, que dialoga com isso que a Olga falou. Eu queria dar um exemplo. A Maria Lúcia falou aqui dos restaurantes populares. Na educação, nós tivemos uma experiência muito importante no Brasil, durante os governos Lula e Dilma, que foi a de assegurar que 30% da merenda escolar fosse comprada das comunidades, da agricultura familiar. Então, vejam como seria importante se nós pudéssemos fortalecer a agricultura familiar, fazendo com que estes restaurantes populares fizessem suas compras dessas famílias, que, por sua vez, teriam o crédito, por sua vez, levaria os bancos públicos a se organizar para fazer isso, para garantir o crédito, e, ao mesmo tempo, contribuiria para a saúde da população, porque nós pararíamos de comer com veneno. E, ao mesmo tempo, fortaleceria a ideia de trabalho cooperativo. Então, vejam, só para exemplificar o raciocínio que a Maria Lúcia fez, quantas possibilidades que se abrem só tratando dos restaurantes populares, tornando a vida das mulheres menos sobrecarregada, favorecendo a agricultura familiar, fortalecendo o papel dos bancos públicos como meio para fazer a política pública fluir e garantindo saúde, porque ao não comer veneno, as pessoas têm uma saúde melhor, é evidente. Eu só queria tocar nessa questão, porque achei muito importante essa fala da Maria Lúcia, que dialoga com isso que a Olga acabou de colocar. Agora, eu quero retomar as duas últimas aulas da Tica e formular uma terceira pergunta que, final aqui da nossa conversa, que diz respeito à questão das creches. A Tica faz um histórico da luta de creches no Brasil, e ela vai contar para nós, nas suas aulas, quais foram as conquistas em relação às creches na Constituição de 88, que foram resultado da luta das mulheres, que foram resultado da luta dos educadores, dos cientistas, enfim, de todos aqueles que defendem a educação pública. E ela vai falar também daquilo que está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases na Educação. E eu gostaria de retomar isso para falar do que está estabelecido no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e prevê que 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência do plano, que é 2024, estejam atendidas. O último monitoramento que o INEP fez sobre a questão das creches foi em 2019, que mostra que o governo atual largou o plano para lá, seja por causa da emenda constitucional 95, seja porque o governo está realizando outra política no Brasil que não tem nada a ver com aquilo que está na Constituição, na LDB e aquilo que foi pactuado no Congresso Nacional no âmbito do Plano Nacional de Educação. Então, o que acontece com o PNE? Em 2019, ficou demonstrado que o atendimento em creche era da ordem de 37% desse atendimento previsto que não é universal. Por que não é universal? Porque a família tem o direito de escolher. Diferentemente da obrigatoriedade de 14 a 17 anos no Brasil, na caso da creche, a família pode escolher se quer colocar ou não quer colocar. Então, esse acordo feito no Plano Nacional, em torno da meta de 50%, não foi atingido, sequer ele foi respeitado. E, mais que isso, o governo tem favorecido, como a Tica colocou na sua aula, a perspectiva de privatização da oferta do atendimento, seja por meio dos recursos que são transferidos do Fundeb para as entidades assistenciais, seja por meio dos
dos tais vouchers que o governo hora e meia tenta retomar no Brasil. Uma das coisas mais desafiadoras que nós temos é garantir, primeiro, a ampliação das redes públicas. E a segunda é garantir que, quando houver parceria, essa parceria não aconteça por meio de contratos, porque contrato é um instrumento jurídico de compra e venda de serviços. E nós precisamos dos convênios, por quê? Porque o convênio permite a supervisão pública do atendimento e o controle público do atendimento. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso. Lembrando que, de um lado, a creche é um direito da mulher e é um direito da criança, que é reforçado por todas essas leis que eu me referi aqui, e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todo o trabalho em relação às creches precisa envolver essa dimensão toda. Novamente, aqui, nós nos encontramos com a necessidade de políticas intersetoriais, que envolvam não só as crianças, mas que possam realizar o trabalho com as mulheres, com as famílias, em face das necessidades das crianças, mas também das condições de vida das mulheres. Por isso, a questão da creche integral, por isso, enfim, a questão dos cuidados de saúde, tudo que nós temos tratado da assistência do social, das ações culturais, enfim. Então, eu gostaria muito agora de passar para a Olga e depois passar para a Maria Lúcia encerrar com a gente. Então, Selma, a gente toca aqui num ponto, né, muito sensível, né, sobretudo para a autonomia da mulher, para não apenas para a redução, né, da carga de trabalho invisível da mulher, mas para o desenvolvimento, né, de suas outras habilidades e de outros papéis sociais, que não apenas esses que já relatamos. E esse ponto sensível é, de fato, a creche. Estava olhando aqui, né, o IBGE trouxe um dado agora em março, entre as crianças, né, mais pobres e que são justamente aquelas que mais precisam das creches públicas, para que as mães também desenvolvam, né, seus outros papéis, consigam acesso e permanência no mundo do trabalho, com tranquilidade, né, com a tranquilidade de saber que seus filhos, né, estão sendo cuidados, educados, para também a melhoria da sua qualidade de vida, alimentados, né, enfim, tendo garantido o seu desenvolvimento integral. Das famílias mais pobres, né, 75% das crianças de 0 a 3 anos não estão nas creches públicas, né? Das famílias monoparentais, então, 55% das crianças estão fora, né, das creches públicas. Então, são dados, né, indicadores assim desastrosos da ausência, né, do Estado, da ausência de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da mulher e das crianças, né? A criança é um sujeito de direitos, a educação é um direito público subjetivo, né? A Selma já colocando, né, um pouco sobre isso, e esses direitos, né, não estão garantidos, né? Eles estão aí determinados por uma série de dispositivos legais, mas esses direitos não estão garantidos. E aí, Selma, a gente pensando mesmo no convênio, né, mas nós pensamos que o ideal mesmo é que nós tivéssemos, né, uma cobertura, né, de todas as etapas, né, de ensino da educação básica, mas sobretudo da creche, uma cobertura de creches públicas que abarcasse, né, toda a população infantil de 0 a 3 anos, dando sequência, né, para a educação infantil e educação da primeira infância, mas creches públicas com gestão pública. É claro que é uma construção, né, gradativa, o convênio ainda é necessário, mas nós precisamos pensar, né, com bastante ousadia para termos a garantia de creches públicas com gestão pública. Não apenas o contrato, essa relação da compra e venda, mas o convênio muitas vezes também o é, porque ele
passa recursos públicos para uma OCIP, uma ONG, que não necessariamente tem um viés essencialmente filantrópico e não necessariamente garante, por exemplo, para além dos cuidados, né, com a saúde, com os cuidados físicos, né, fisiológicos, garante, por exemplo, uma educação também, porque se a gente pensar na educação infantil, né, quais são as diretrizes, quais são as premissas, o cuidar, o brincar e o educar. Né? Então, não necessariamente garantimos, apesar de um convênio, né, ter o controle social e o controle dos órgãos públicos. Então, precisamos pensar num investimento, né, em larga escala, né, na ampliação das vagas nas creches públicas, né, com cobertura geral, e aí nós não estamos pensando apenas as creches públicas em espaços destinados a creches públicas no seu nascedouro, mas nós podemos pensar, né, nas creches públicas, por exemplo, nas universidades públicas, para as estudantes que são mães também poderem, né, se desenvolver, né, profissionalmente para o exercício da cidadania, com a tranquilidade de que seu filho, enquanto ela estuda, né, o seu filho está bem cuidado, bem educado, bem alimentado, confortável, né, com a saúde, né, sendo assistida. É preciso pensar que os órgãos públicos, né, precisam garantir para que a mãe trabalhadora, né, também exerça seu trabalho, né, com maior tranquilidade, com maior fluidez, porque ela tem a certeza de que o seu filho está bem cuidado. Em contrapartida, né, nós precisamos, e para deixar claro aqui, né, que não apenas os vouchers, né, para creches privadas, né, sendo efetivamente, né, tendo as suas sendo pagas com recursos públicos, mas nós precisamos pensar, por exemplo, também, né, na questão do homeschooling, né, que também prevê, né, formação e pagamento de uma espécie de salário, de um auxílio, para tutores e pais que optarem por essa modalidade com recursos públicos, né? A gente precisa pensar, por exemplo, na militarização das escolas públicas, que também é altamente discriminatória, né, violenta, deseducadora, que implica na retirada, né, de recursos da educação para outros serviços que não são necessariamente de educação e ainda, né, vitimizam mais a população negra, né, pobre, periférica desse país. Então, nós precisamos pensar que futuro, né, queremos para o nosso país, né, qual é o futuro do país, qual é o futuro das mulheres, né? Então, nós precisamos, pensando aqui mais amplamente, né, pensar na taxação dos super ricos, né? Nós vimos aí durante a pandemia, 42 pessoas, né, ganharam durante a pandemia muito mais do que os recursos que são destinados para as políticas públicas, inclusive que tiveram, né, os investimentos, o corte, né, nos investimentos. Então, nós precisamos pensar seriamente, pensar, por exemplo, em creche, pensar na garantia do direito da criança, pensar na garantia do direito da mulher, pensar, né, numa maior equidade entre gêneros e uma maior igualdade entre o próprio gênero, né, feminino. Muito bem, muito obrigada, Olga. E agora a Maria Lúcia vai encerrar essa nossa roda de conversa com seus comentários. Olha, eu acho que ela já disse tudo, mas eu vou só exemplificar, né? Que na vida das mulheres a creche é muito importante. E eu me lembro de uma vez eu estar fazendo uma pesquisa com as catadoras de material reciclável, essas catadoras, inclusive, que estão em condições mais precárias, não em cooperativas, que puxavam carroça na rua, isso já faz uns quase 10 anos, né? Mas
uma dessas catadoras, elas tinham, às vezes levava a criança junto, às vezes a mãe não podia tomar conta, a mãe dela, da criança, e ela não tinha acesso à creche, mas ela tinha o entendimento de que ela tinha esse direito, ela estava na fila da creche, né? Então, isso é uma coisa muito importante para as mulheres, e as mulheres, hoje em dia, já têm esse entendimento de que é um direito, né? Da criança e dela para ela poder trabalhar. Então, quando eu comecei a militar no movimento de bairro, a gente participei do movimento de luta por creches na zona sul da cidade, e tinha muita discussão com donas de casa nos bairros, e elas diziam, não, eu não quero deixar meu filho em creche, eu estou abandonando meu filho. Então, tinha aquela ideia de que creche era só para quem não tinha ninguém mesmo na vida, e que podia ser um depósito de crianças, e a gente já dizia, não, o movimento de mulheres já dizia que não, que creche tinha que ser uma coisa com qualidade, pensando na educação das crianças, e que devia ter todas essas características, né, do cuidado afetivo relacional que envolve, do cuidado com o desenvolvimento infantil. Então, todo esse debate foi feito, e hoje em dia as mulheres têm noção desse direito, só que vivemos num mundo cruel, né? Por que a gente precisa revogar o teto de gastos? Porque esse teto impede a expansão da cobertura. Isso que a Olga falou muito bem, é uma coisa muito importante, a cobertura para ter ampliação das creches, né? Para que todo mundo tenha o direito. E a gente vê, por exemplo, que isso no Brasil foi um movimento de construção histórica, né? O direito à creche. Como o direito das mulheres e direito das crianças, né? Essas duas dimensões. E a gente vê que não tem país na América Latina, inclusive, que não tem essa noção de universalização. Bolívia não tinha, Peru, eu me lembro nessa época da pesquisa de creche, o Peru achava, não, vocês estão falando isso porque tem sindicalismo que fala, imagina, que direito de creche é para todas. Inclusive, ele quis fazer um grupo separado com as mulheres, para ver se as mulheres que pensavam na creche como um direito. E realmente ele viu que pensava que nos outros países isso ainda não está consolidado, né? Essa construção histórica de que tenha que ter condições e garantias para ter creche nos diversos lugares e diversos segmentos, até para as estudantes, não só para, como disse bem a Olga. Então, eu acho que nada mais do que para a garantia do direito, a gente tem que lutar para que políticas neoliberais ou conservadoras como o homeschooling, que quer individualizar esse direito, enfim, como uma garantia mesmo, né? E eu acho que a gente tem que revogar esse teto de gastos e ampliar o investimento do recurso público para a educação, né? Para a educação infantil, inclusive, para cumprir a meta, que a gente está muito longe. Bom, gente, muito importante as considerações que vocês fizeram. Muito obrigada, Maria Lúcia e Olga. Eu quero ressaltar um outro aspecto muito importante. Quando a mulher coloca seu filho na creche, ela primeiro que a criança passa a ter um atendimento profissional, discutido em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e também a proteção. E a mulher é convidada, a mãe é convidada a participar dessa reflexão com a escola, sobretudo no caso das creches públicas. É muito importante isso, porque isso interfere também na construção da maternidade, na compreensão da importância. Não é só que a criança está protegida lá e a mulher trabalha aqui. A autonomia da mulher será tanto maior na medida em que ela também se aproprie das reflexões que a escola faz sobre a maternidade, e ela tem meios de entender os processos da infância, entender os desafios todos postos em vários campos da vida da criança, não só no campo da educação e da cultura, mas do desenvolvimento pleno, que envolve a saúde, por exemplo. Quantas situações nós tivemos de trabalho integrado neste país
entre a creche, o posto de saúde, a assistência social, para que a mãe tenha condições de ter acesso. Muitas mães não tiveram acesso à escola. Elas vão ter acesso à educação por meio dos filhos. Muitas mães voltam para a escola, para a educação de jovens e adultos, na medida que tomam contato com esse equipamento, com essa estrutura, quando trazem seus filhos para as creches. Então, eu só quero reiterar que essa perspectiva que vocês trazem de emancipação, no sentido de que a mulher constrói sua autonomia e constrói também uma qualidade de vida melhor, porque ela pode trabalhar em paz. Né? Todas nós que tivemos filhos em creche, e sabemos o que é quando a creche não funciona, sabemos o que é quando você não tem a creche, o desassossego que as mães experimentam por conta dessa questão. Então, eu acho que essa conversa foi muito importante, quero agradecer muito vocês, quero convidar todas as pessoas que têm acompanhado a TV Elas por Elas a assistir às aulas da TICA, que estão muito boas, serão muito importantes para que nós continuemos essa reflexão e para que as mulheres que nos assistem também se engajem nas mobilizações, nas reflexões, na luta social para garantir que as políticas de cuidados sejam estabelecidas de maneira intersetorial e com a participação das mulheres. Muito obrigada e bom trabalho para nós nos próximos meses. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 16h. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.